sobre lógica de predicados. Eu vou começar utilizando um exemplo que eu já vinha utilizando em outros vídeos sobre lógica, que é um argumento aqui usando o modus ponens. Ó, reparem, eu escrevi: quem gosta do AC/DC gosta de metal pesado. O Zé gosta do AC/DC, portanto o Zé gosta de metal pesado. Então quem não lembra do modus ponens pode assistir um outro vídeo. E eu vou aqui relembrar brevemente como é que a gente representou isso, né, nos vídeos anteriores. A gente criou uma letra, né, que é uma proposição, para representar esse fato aí de que gosta do AC/DC, né? Que tem alguém que gosta de AC/DC, e o B, né, para representar o outro fato, que é gostar de metal pesado. E aí eu peguei, né, e simplifiquei aquela expressão, né, em português inteira para alguma coisa assim: se A, então B, que é aquela primeira parte, ó, se gosta do AC/DC, então gosta de metal pesado. A segunda premissa, que é aquela, se o Zé gosta do AC/DC, virou uma letra só, que é gostar do AC/DC, que é o A aqui. E a conclusão, né, que gosta de metal pesado, virou B, né, que virou, portanto, B. E eu mostrei ainda no outro vídeo, né, de maneira mais simplificada ainda, mais resumida ainda, mais sintética, usando os operadores lógicos, né, o condicional, o E, né, e o símbolo da consequência lógica, e virou essa expressão que vocês estão vendo aí. Se A, então B, e A, então você pode concluir B. Então a gente resume aquele argumento todo, a essência do argumento, através dessa expressão. Essa maneira, né, essa lógica que eu usei em outros vídeos tem um nome, embora eu não tenha usado tanto esse nome, é o que a gente chama de lógica proposicional. Então as expressões atômicas, aí, os fatos, né, a gente representa usando uma letra só. É bacana, simplifica bastante, dá para entender vários conceitos de lógica e resolver alguns problemas, e principalmente na lógica booleana, e tem várias coisas que você consegue resolver só com lógica proposicional. Mas se vocês repararem bem, a gente está fazendo uma simplificação muito grande aqui quando a gente pega gosta do AC/DC e transforma isso tudo numa letra A. A gente está perdendo um tipo de informação que é importante e que pode ser útil para resolver outros tipos de problema, que é o fato desse gosta, esse gostar, né? Ele tem uma relação aí, ele relaciona duas coisas, né? Alguém gosta de alguma coisa ou de outra coisa. Então o gosta, né, ele tem ali um atributo, ele expressa alguma coisa que quando a gente resume num A, some, né? Na verdade, essa característica desse gosta, e somem também as pessoas, né, o nome das bandas. É uma super simplificação que a gente faz aqui, e que em algumas situações pode não ser interessante simplificar tanto. Tem coisas que a gente não consegue representar de forma tão simplificada usando só lógica proposicional. Então agora vamos tentar representar de outra maneira, tá? E a gente vai começar definindo, né, um predicado. O que é um predicado agora? Agora, ao invés de usar esse A maiúsculo e esse B maiúsculo ali, eu vou usar isso que eu estou mostrando ao G. Também daí o G abre parênteses, tem um X, vírgula, Y e fecha parênteses. Tá? Isso aqui é um predicado. Esse G, eu usei G porque ele está representando esse gosta, essa relação gosta. Tá? E eu estou usando, entre parênteses, duas variáveis porque eu quero dizer que essa relação gosta, ela, na verdade, relaciona duas coisas. Podem ter relações que se refere apenas a uma coisa, aí não teria x e y, teria só x. Poderia ser a banda toca bem, é um grande músico, bom professor, você quer dizer, né, se alguém é um bom pai. Então tudo isso, né, você fala de uma pessoa só. Né? Mas o gosta, né, se refere a duas coisas. E você pode ter relações entre 3, 4, 5 coisas. Aqui nesse exemplo eu estou usando uma relação envolvendo duas coisas. E aí eu represento através de um predicado com dois argumentos, ou duas variáveis, x e y. Então esse G de x e y, né, que, né, para quem é uma representação parecida com o que a gente usa em programação, para quem é programador, né, para uma função, né, em matemática também, mas não é exatamente uma função, é um predicado, mas a gente usa uma representação parecida. E então G de x e y, que é esse G abre parênteses,
x, y, fecha parênteses, ele está significando que x, que é algum x qualquer, isso é uma variável, gosta de y. Ok? Então repara agora que eu estou colocando essa informação da relação, né, na minha lógica. Eu poderia pegar, ao invés de x, substituir, né, por a gente chama de instanciar. Eu poderia pegar agora esse x, que é algo genérico, que se refere a qualquer pessoa ou coisa, e falar agora que não, no lugar de x eu vou colocar o Zé, que é uma instância, que é um exemplo específico de alguma coisa. Então eu posso usar esse mesmo G, esse mesmo predicado G agora para dizer que o Zé gosta do AC/DC. Repararam agora que trocando x ou y por alguma coisa, eu tenho agora um fato específico. Agora eu tenho um fato. Esse G, x e y define um predicado. Ele não é bem um fato, né, porque ele não está bem especificado. Você não pode nem dizer se é verdade ou falso que G de x e y. Agora, se você pega o x e troca por Zé e o y por AC/DC, você está representando o fato de Zé gostar do AC/DC. Repararam que agora a gente tem uma estrutura um pouco mais complexa, mas que consegue representar essas relações. Eu poderia trocar só uma das variáveis, só o y. Ó, G de x e metal. Aqui eu estou representando o fato de que tem alguém, alguma coisa que gosta de metal, heavy metal nesse caso. Eu só resumi um pouquinho, estou escrevendo metal para ficar mais curto. Repararam então o que eu estou fazendo? Eu vou então agora representar, né, aquele argumento, né, usando esse novo predicado que eu criei. Então aquela primeira parte, ó, quem gosta de AC/DC gosta de metal pesado, virou o quê? Se, aí eu tenho o meu predicado, o x está em aberto, porque eu não sei de quem que eu estou falando de maneira genérica. Então se x gosta do AC/DC, é o G, o x é o AC/DC, então eu tenho o mesmo predicado G ali, do outro lado, né, no consequente do condicional, com o x, né, porque eu não quero especificar, né, a primeira parte da relação aí, né, que seria uma pessoa nesse exemplo. E a segunda parte é metal. Então eu estou dizendo aqui, né, que se eu tenho um x aí que gosta do AC/DC, eu posso concluir que esse mesmo x, repare que é a mesma variável, x, gosta de metal também. A segunda parte, a segunda premissa vira G de Zé e AC/DC, né? Reparem aí então, né, o significado, que o Zé gosta de AC/DC, eu já tinha até usado lá em cima. E a conclusão vira, o Zé gosta de metal. Reparem, portanto, G de Zé, metal. Então, acho que comparando o lado esquerdo e do direito, aí, essas duas colunas, né, eu creio que vocês conseguem entender a inspiração para os predicados e como é que você faz essa representação. O argumento completo, o modus ponens, né, nessa nova representação que eu estou mostrando, né, que em lógica proposicional fica bem mais resumidinho, nessa nova lógica aqui, o modus ponens teria aquele mesmo condicional. Reparem que os operadores continuam com o mesmo significado, uso do mesmo jeito, condicional e, ou, consequência lógica, todas aquelas coisas que ficam valendo. Só que agora, no lugar dessas letras maiúsculas aí, eu tenho predicados. Eu dei o nome P1 aqui pro primeiro predicado, que está no antecedente do condicional, e dei o nome P2, né, aqui para deixar claro que o consequente poderia ser outro predicado. Nesse meu exemplo, eu estou usando o mesmo predicado G, né? Eu estou falando se G é alguma coisa, então G outra coisa, né? Mas poderia ser, né, se gosta, então uma outra coisa, ou vai viajar, ou pode ser algum outro predicado. E estou tentando mostrar nessa fórmula aí que você pode ter vários argumentos para o predicado também, né? E você tem o mesmo E ali, você tem o A. Então, olhando para os dois lados aí, né, vocês podem compreender que eu tenho modus ponens agora, mas usando predicados. E aí eu poderia pegar agora, né, o modus ponens e começar a instanciar, quer dizer, trocar variáveis, né, por valores, né, concretos, por fatos, né, por nomes de pessoas, né, ou por nomes de bandas. Aí eu teria isso. Ó, o meu modus ponens agora, para esse problema específico, teria esse formato aí, ó, G de X AC/DC, se G de X, né, X de AC/DC, então G de X, metal, aí tem o E que é igualzinho,
aí tem o G de novo de X AC/DC e eu tenho a conclusão GX metal. Repararam que muda um pouco, fica um pouco mais complicado, no entanto você tem um poder de representação agora maior. Você pode representar coisas que você não conseguia representar bem em lógica proposicional. Por fim, né, eu colocando o Zé na jogada agora aí, reparem aí, eu tenho o argumento completo, na verdade agora com o Zé, falando do Zé especificamente e não de uma coisa genérica que eu coloquei como X. Isso, pessoal, é a lógica de predicados, que também é chamada de lógica de primeira ordem. Ok? Repararam? Então é uma outra lógica que tem várias coisas em comum com a lógica proposicional, com a qual nós vínhamos trabalhando até agora, mas que acrescenta essa questão do predicado e dessas variáveis. Tá? A ideia aqui não é falar tudo sobre lógica de predicados, mas tentar te dar uma ideia, né, do porquê que ela foi criada e uma ideia de como se utilizar. Eu falei lá na lógica proposicional sobre uma coisa muito importante. Eu tenho um vídeo sobre resolução, né, e sobre prova por contradição, né, onde eu mostro como a gente pode usar resolução para demonstrar argumentos, e aí eu não preciso usar todos aqueles tipos de regras de inferência, eu me resumo numa só. E aqui eu quero só mostrar como que seria a resolução em lógica de predicados. Então repare que muita coisa de lógica proposicional se repete. E aqui também. Vocês lembram lá do formato da resolução, né? Se não lembram, eu recomendo que assistam agora a outro vídeo. Eu tinha lá um A ou B como premissa, tinha outra premissa não A ou C, e a conclusão, né, eu cortava esse A com esse não A, e depois eu até mostrava como fazer uma prova por resolução buscando, né, sempre uma proposição e a proposição negada, e cortava as duas, e ficava com o que tem depois do ou. Em lógica de predicados não é tão simples assim, mas eu vou aqui mostrar mais ou menos como é que funciona. Então esse A ou B, na verdade, seria alguma coisa envolvendo predicados, e aqui eu estou dando um exemplo. Por exemplo, gosta X Maria ou mora X Itália. Um outro predicado teria o não gosta, tipo Zé, Y, né? Ou mora Y na França. Reparem agora que eu não tenho uma coisa e a outra negada. Eu tenho duas coisas bem parecidas, são dois predicados. Como é que eu faço para saber se eu posso cortar ou não, tá? Para poder chegar numa conclusão? E reparem que a conclusão aí, né, eu estou cortando o gosta com o não gosta e pego só a parte que vem depois do ou. Então reparem que a resolução tem o mesmo, né, a mesma ideia aí, na mesma base. O que muda é quem tem esses predicados. E aí como é que eu sei, né, quando eu posso ou não cortar? Como é que eu faço essa busca? A ideia aqui, pessoal, é você, para saber se você pode cortar ou não, você tem que conseguir substituir esse X por alguma coisa e esse Y por alguma coisa, de forma que fique igual. Numa premissa e na outra premissa, esse gosta, uma coisa e outra coisa, tem que estar igual nas duas. E aí você tem que procurar, né, ver lá entre as pessoas que tem no seu domínio que você está representando lá no seu problema, entre as bandas que tem, se for o caso, ou entre os países, né, entre as coisas que você tem, se você consegue trocar esse X por alguma dessas coisas e o Y por alguma dessas coisas, de maneira que fique igual. Vamos fazer então essa substituição? Olha que vai ficar assim. Reparem, eu troquei o X pelo Zé, troquei o Y por Maria, e aí ficou igualzinho, tá vendo? Gosta Zé Maria e não gosta Zé Maria. Então eu tenho um predicado, né, e ele aparece negado na outra premissa. Então eu posso cortar, e cortando eu chego nessa conclusão. Mora o Zé na Itália ou mora Maria na França. Reparem que o X, né, eu troquei por Zé, eu tenho que trocar ele, né, na premissa inteira. E o Y eu troquei por Maria, eu tenho que trocar na premissa inteira. Esse processo todo de você pegar essas variáveis e instanciá-las, né, e encontrar uma maneira de trocar essas variáveis por outras coisas, ele é chamado de unificação. E esse existe um algoritmo para fazer isso, para fazer a unificação, né, e para fazer a resolução, e para fazer aquela prova de teorema, né, ou decidir se um argumento é válido ou não. E é um conceito central em lógica de predicados, que eu espero que você tenha, pelo menos, conseguido ter uma noção básica do que são essas coisas. É isso aí, pessoal.